Porque se nós pensamos o que é diferente entre uma abelha operária e uma abelha rainha, genomicamente, eles são idênticos. Você pode criar uma operária ou uma rainha a partir de uma única larva, dependendo da alimentação. Então, essa capacidade de formar dois fenótipos muito diferentes vai essencialmente depender de em que forma, em qual tempo, em que órgão certos genes são expressos ao longo do desenvolvimento e durante a fase adulta, que regula o seu comportamento. Outra coisa, né, muito interessante do nosso modelo, é um experimento da natureza, a gente não precisa interferir, as fêmeas são diploides, ou seja, ela tem um par, né, os pares de cromossomos, e os machos são haploides. Você precisava de ter uma estratégia para coletar material geneticamente pouco variável, então você trabalhava com machos, que são haploides. Essa população de machos tem uma variabilidade muito baixa, e isso facilita muito a análise do genoma, a leitura aquela pauta de leitura do genoma. Mandou-se o DNA para Beijing, que tem o maior instituto de sequenciamento de genomas atualmente em dia. E de lá saíram milhões de leituras de 200 pares de bases que depois tiveram que ser montados para criar uma montagem de um genoma. Caracterizamos o genoma, não é? Que é o DNA não faz nada. A única coisa que ele faz, não é, permitir, não é, a produção do RNA. Não é? E esses RNAs têm um momento certo e a quantidade correta, né, para serem produzidos. A partir desse controle, nós vamos ter a modulação da produção de RNAs. Para completar isso, era necessário de fazer um sequenciamento também de transcriptomas, que são os genes expressos naquele momento. Esse ajuda na montagem de um genoma. E, além disso, permite identificar vias regulatórias. Então, o interesse desse trabalho é entender vias regulatórias da expressão gênica através do genoma. Nós pegamos grupos de genes, por exemplo, genes da resposta imune, por exemplo. Pode ser soar estranho que todos organismos têm um sistema imune, imunidade inato. Não é imunidade adaptativa que nós conhecemos nos mamíferos, mas eles têm um sistema imune. Quais são os genes da resposta imune que foram caracterizados em Apis? Não é? Então, nós tínhamos ali uma lista de genes. Estes mesmos genes foram buscados e caracterizados nessas 10 abelhas. São parecidos? Não são parecidos? Quais foram as modificações? Os fatores, né, de transcrição que são capazes de regular os genes dessas 10 abelhas, se há uma diferença entre elas. O número de genes relacionados com o sistema imune era diminuído. Se viu menor número no genoma de Apis mellifera. Pensava-se que isso poderia estar relacionado com a socialidade, O que se viu nesse trabalho, onde se comparou espécies não sociais e sociais, se viu que isso não tem uma relação. Então, a imunidade sai de uma outra maneira, de defesa contra patógenos, né? O sistema imune aborda várias questões, como se defende um organismo invertebrado, insetos, contra patógenos que estão dentro do seu corpo. Eles têm uma reação específica que é uma encapsulação. Nesse processo tem proteínas envolvidas, fenoloxidases, que também têm uma função no sistema imune. Então eles são utilizados para defesa, encapsulando micro-organismos dentro do corpo, isolando eles dentro do corpo. Então isso foi, eu acredito que tenha sido um dos principais achados, inclusive estímulos para os próximos trabalhos.